Olá pessoal, nesse vídeo o tópico principal é o assunto comunicação e dentro da comunicação a questão da mensagem que vai ser passada, um assunto absolutamente fascinante. A gente aprende sempre com isso, o mundo passa por uma revolução nessa área com o advento das mídias sociais. Vocês devem ter assistido recentemente o Dilema das Redes, eu recomendo, mostra essa transformação toda que está aí acontecendo. Nós, quando eu digo nós, eu, meu grupo de trabalho, de pesquisa, alunos que eu orientei, pudemos já dar contribuições nessa área. Temos aí 2 livros feitos que foram utilizados bastante aí em universidades, em grupos de trabalho sobre a área de comunicação, mas são livros de 2011, 2014 e se passaram 6, 7 anos. E nesses 6, 7 anos tivemos uma transformação realmente muito grande. O que você leva desse vídeo aqui é uma dica. Antes de soltar a sua mensagem, a sua comunicação, verifique se você se aprofundou efetivamente naquele tema e principalmente verifique se você vai ofender com a sua mensagem. Talvez ofender seja forte ou vai prejudicar algum grupo econômico, algum grupo de pessoas que naquele momento está trabalhando, está se esforçando para sustentar a sua família, para gerar renda para o país dela, para promover o desenvolvimento. Então é isso que você vai levar. Se aprofunde no tema e evite fazer críticas desnecessárias. Se você puder, faça então uma última revisão da sua mensagem antes de soltá-la. Essa é a contribuição principal. Eu queria embasar essa contribuição para vocês na área de comunicação com 2 casos recentes, um do setor público e um do setor privado. O primeiro caso chegou às minhas mãos através de uma postagem nas mídias sociais de um representante do parlamento brasileiro que eu vou ler aqui para vocês. Essa postagem é uma reação a uma matéria que saiu recentemente no portal G1, dizendo, e não saiu só no portal G1, saiu no Brasil todo, todos os órgãos de imprensa, que mesmo com a pandemia, em 2020, onde a economia brasileira caiu ao redor de 4%, vocês viram, teve um setor que conseguiu crescer, que foi o setor da agropecuária. Então a matéria é essa, foi o único setor que cresceu o PIB em 2020, o que é uma boa notícia. Não foi todo o Brasil que caiu, teve um setor que subiu e ajudou a segurar um pouco os nossos números e não deixar que o Brasil afundasse mais ainda. Pois bem, vamos ver a repercussão, a comunicação e a mensagem passada por esse representante do parlamento brasileiro. Enquanto o mundo inteiro descendeu em caos, eles continuaram desmatando em 2020, para triplicar os lucros em 2021. Nem acabou o ano de 2021, né? Com o governo a seu lado, o agronegócio continua sua jornada de destruição do Brasil em busca de lucros que nunca serão compartilhados com o povo. A exploração de muitos para o bem de poucos. Representante do parlamento brasileiro. Então vamos lá. Eu gosto muito desse quadrinho que vocês estão vendo aqui, do Nelson Mandela, que ele diz o seguinte: a educação é a arma que nós temos para melhorar o povo, e eu sou educador. Então vamos começar com o problema conceitual que tem na declaração deste representante do parlamento. Para buscar o conceito, olha que legal aqui, ó. Eu tenho o livro original que lançou o conceito de agro no mundo todo, escrito por John Davis e Ray Goldberg em 1957, obra original aqui comigo. E eu vou mostrar para vocês, na página 9, uma representação esquemática, vê se vocês conseguem ver aí, ó. Parece até um filtro, né, um negócio assim, do que é o agro, né? Então aqui vocês vão perceber que eu tenho as fazendas, o setor antes das fazendas, deixa eu aparecer um pouquinho aqui, o setor antes das fazendas, aqui vocês estão vendo indústria,
restaurantes, supermercados, distribuição, setor de serviços, para funcionar todo esse fluxo de produtos que sai lá das empresas de sementes e vai parar na nossa mesa, onde justamente está assentado o meu celular. Então isso aqui, 1957, é o conceito amplamente aceito. Então o agro é desde o pequeno restaurante até um pequeno produtor de semente. As empresas que prestam serviços, consultores, agências para fazer funcionar essa ampla cadeia produtiva, né? O agro é composto, ainda mais no Brasil, 50% da produção brasileira passa por cooperativas. O que são cooperativas? São agregações de pessoas para fazerem as coisas em conjunto, para comprar e para vender. Inclusive, a maior cooperativa do mundo de café é brasileira, uma grande empresa formada por 13.500 pequenas famílias, pequenas em tamanho, grandes em cabeça. Porque o cooperativismo, sim, é o socialismo que deu certo, porque ele é baseado em mérito. Eu recebo perante a quantidade de movimento que eu fiz, de trabalho que eu fiz. Não é uma distribuição igual para esforços diferentes que nós vimos já fracassar em boa parte do mundo. Então, dito isso, vocês passam a entender o que é o agro. Desde um pequeno varejão aí ao teu redor que entrega produtos para você se alimentar, até um produtor de pequeno, médio e grande porte, uma indústria pequena em São Paulo que está ali gerando impostos, gerando empregos para as pessoas. Isso é o agro. Esse é o setor que vem crescendo na economia brasileira. Então você tem praticamente, dependendo do recorte que você der, o agro tem 1/3 do PIB brasileiro, é gerado pelo agro, eu acho que até mais do que isso, 1/3 do emprego, e 50% do que o Brasil vende ao mundo vem das cadeias do agro, que são desde suco de laranja, algodão, a mesa de madeira onde está assentado aí o meu telefone que filma nesse momento, né? O fumo, que é lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pequenos produtores integrados às empresas, isso tudo aí faz parte do agro. Então, quando você lê uma mensagem dessa, agressiva para o setor, a exploração de muitos para o bem de poucos, você vê que ela está muito equivocada, né? Por exemplo, em 2020, o agro vendeu para o mundo 100 bilhões de dólares. Isso dá aproximadamente 515 bilhões de reais. Como que apareceu esse dinheiro? Apareceu porque ao longo do ano as pessoas todas trabalharam, seja para plantar, para tomar cuidado, para proteger, colheu, processou, transportou caminhoneiros, agentes portuários, navios, para levar esse produto para fora do Brasil e entrar com esse dinheiro aqui. Esses 515 bilhões de reais, né, que dá quase 1,5 bi por dia, você imagina o que aconteceu com ele, né? E aí eu vou usar o mesmo exemplo, né? Nós conseguimos trazer 515 bilhões de reais e nós vamos gerar, nós que eu falo porque é o Brasil, é meu país que está gerando, apesar de eu não ter atividade produtiva, eu sou cientista, sou professor, sou consultor, mas é do meu país, eu torço pelo meu país. Então, você imagina que a renda no campo desse ano, o que é a renda no campo? É todos os produtos que vão ser gerados, frango, suíno, o boi, né? A laranja, a manga, a soja, o milho, tudo isso aí, vezes o preço recebido em 2021, deve gerar aproximadamente 1,1 trilhão de reais. E o Brasil deve de novo trazer 515 bilhões, 520 bilhões de reais do mundo, do japonês, do chinês, né, da Indonésia, para cá, para o Brasil. Então, o que acontece? É importante as pessoas entenderem, como aqui nosso representante do parlamento, de que esse dinheiro é 1/3 do Brasil.
né? 1/3 das pessoas. E aí o que acontece? Quando você tem essa renda sendo gerada, os salários são pagos. Por exemplo, uma usina de cana emprega 300 pessoas. Um frigorífico, que o Brasil tem muitos, né, espalhados pelo país inteiro, emprega 700 pessoas. Então, 700 pessoas com seus salários. Aí o que acontece então, quando você paga esses salários, porque você conseguiu vender os produtos, o que as pessoas vão fazer com esses salários? Eles vão gastar nas escolas dos filhos, vão gastar nos produtos ligados à saúde, vão reformar suas casas, vão poder pagar uma pessoa para fazer faxina, vão poder ir à pizzaria e aí vão comer pizza, aí você vai movimentar a pizzaria, vai pagar o garçom, aí o garçom com o dinheiro que ele recebeu da pessoa que trabalha naquela indústria de alimentos, ele vai poder fazer a reforma da casa dele, ele vai poder comprar tijolo, vai movimentar a indústria de tijolo, aquele que ganha um pouco mais vai poder trocar o carro, ao trocar o carro ele movimenta a revenda, ele movimenta a indústria de automóveis, ele movimenta a indústria de bateria e assim por diante. Então é muito importante que se tenha essa visão de que nós precisamos gerar renda para a renda poder ser bem distribuída. Esse tem sido o papel do nosso agro, que é o melhor negócio que o Brasil tem, é aquele que ele consegue competir mundialmente e vai indo a passos largos para ser quem coloca a comida na mesa do mundo. E esse vai ser o grande valor da nossa sociedade. O mundo vai gostar muito mais do Brasil daqui a 10 anos, porque hoje nós já alimentamos ao redor de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas. Em 10 anos nós vamos alimentar 1,5 bi, quem sabe 2 bilhões de pessoas. O mundo vai olhar para o Brasil como quem coloca comida na nossa mesa. Então, vindo principalmente do parlamento, representantes do judiciário muitas vezes, não vamos ofender essas pessoas que estão trabalhando, não vamos cometer um erro conceitual básico, né? Tem aqui o livro explicando o que é. São milhões de pessoas que têm o seu sustento, que estão progredindo de vida, que estão educando os seus filhos, graças à produção do nosso agro, que você já entendeu o que é agora. Então você dizer que isso é para benefício de poucos, e os impostos, a quantidade de imposto que o agro paga para o Brasil, não é? Então, veja, a gente não pode atacar aquilo que vem dando certo na nossa sociedade. Se você tiver raiva de políticos ou outras coisas, ataque o político, mas não quem está trabalhando, quem depende daquilo. Então, esse foi o primeiro caso que eu queria contar para vocês de pensa se a sua comunicação ela está adequada, pensa se você não vai efetivamente atacar quem não merece ser atacado quando você dá uma declaração dessa, ainda mais um agente público, cujo salário é pago pelo setor que foi atacado, principalmente pela geração de impostos, porque o salário não brota. Ele vem do imposto que o governo arrecada. E quem é que pagou esse imposto para o governo? Vamos investigar antes de atacar. Acho que é uma coisa básica. O pessoal está cansado de briga. Não faça coisas que você vai atacar outras pessoas num momento tão complicado. Então, essa foi a primeira história que eu queria contar para vocês, dentro do objetivo de dizer, vamos olhar bem as nossas comunicações. A segunda história aconteceu essa semana e agitou aí as redes sociais, e ela foi uma comunicação feita por uma cervejaria. Eu desde já digo que tenho enorme admiração por essa empresa, uma empresa muito antiga. Visitei a sede na Europa, que tem lá um museu, a primeira fábrica, é maravilhoso, mas cometeu um deslize, como todos nós cometemos. E essa empresa aderiu a uma causa, tipo desses movimentos que acontecem aí no mundo, muitas vezes não lastreados na ciência, que é uma pregação para que as pessoas fiquem um dia sem comer carne bovina. Esse foi o post feito por essa empresa. Eu considerei, inclusive, educadamente coloquei lá no post que foi inadequado, justamente porque no post é o que eu venho dizendo aqui no filme. Talvez sem querer, acho que com certeza sem querer, a empresa acabou atacando um setor que é extremamente parceiro dessa empresa, que é representante do agro brasileiro também, se você considerar
o que tem na cerveja, só a embalagem e a tampinha não são do agro, os demais componentes todos são do agro. Bom, eu estou preservando aqui a identidade da empresa, o logo, mas vocês podem ver aí qual foi a postagem que gerou uma quantidade de protestos brutal. Se você analisar as métricas, né, nas comunicações dessa empresa, essa postagem bateu recorde de comentários negativos. Então isso mostra também uma mensagem importante para as empresas tomarem cuidado ao se engajarem nessas causas, aí sem olhar efetivamente a ciência que está por trás e se essas causas são algum modismo ou realmente elas se justificam. No caso dessa, não é justificado. Você tem muita ciência por trás do crescimento, da sustentabilidade da produção da carne bovina, mesmo com todos esses ataques que ela recebe, né, no mercado internacional. Inclusive, tem estudos recentes mostrando que, se você considerar nas pastagens de alta produtividade a quantidade de carbono sequestrado no crescimento, né, dos pastos para os animais comerem, você quase que até neutraliza as emissões aí da pecuária. Então, você tem muita ciência por trás já para dizer da sustentabilidade da carne bovina, onde muita gente tem trabalhado, buscado realmente o desenvolvimento e o crescimento desse setor, onde o Brasil também é líder mundial e tem muita chance de continuar crescendo. Então, realmente foi um comentário desnecessário, uma adesão a uma campanha que visa tirar 1 sobre 365 do valor produzido por esse setor, se você vai sugerir o boicote de um dia sem esse produto. Então, eu selecionei alguns números aqui para contar para vocês nessa argumentação de que cuidado quando você for ofender algum setor econômico. 2 milhões de pessoas, se você considerar 4 ou 5 pessoas em casa, são 10 milhões de brasileiros são empregados nesse setor da nossa economia. Olha que coisa impressionante o número aí desse setor. Mais alguns números aqui que eu peguei. Olha, exportação da carne bovina em 2020, mais de 8 bilhões de dólares, só para vocês terem uma ideia. A movimentação financeira desse setor no Brasil, ao redor de 620 bilhões de reais, dados de 2019, pesquisa muito interessante da ABIEC com a Atenagro, representa o PIB da pecuária 8,5% do nosso país. Sabe quanto que a pecuária arrecadou em impostos, a cadeia produtiva, né, da carne bovina como um todo, que você aprendeu aqui nesse vídeo? 84 bilhões de reais são os impostos pagos para hospital, educação pública, segurança e outras coisas mais. Massa salarial, todo o pessoal que trabalha na cadeia produtiva, sabe quanto que é pago para essas pessoas por ano? 23 bilhões de reais diretos. Somar os externos e os indiretos dá outros 35 bilhões de reais. Vejam que impressionante. Outra vez, esses salários pagos para movimentar a economia. Então é um setor extremamente importante para o Brasil, ficando cada vez mais sustentável, com práticas extremamente modernas, muitos cientistas trabalhando para melhorar aí essa cadeia produtiva, e esse tipo de campanha não merece aí o nosso engajamento. Então, para o caso aí da cerveja, que fez essa comunicação, a gente viu uma reação violenta, e isso que eu queria dizer para vocês, relacionando com o início do filme. Hoje as reações são muito grandes nos grupos, muito material foi feito, foi lançado e uma série de coisas. Eu, como quero paz e amor, a minha proposta aqui para a cervejaria é que ela já fez uma retratação no mesmo dia, meio light, vocês estão vendo aí a retratação, é que ela faça uma retratação um pouco mais forte. Estou à disposição aqui para contribuir com todos esses números, para ajudar a dizer do respeito
pelo setor, pelas pessoas que trabalham na cadeia da carne bovina, e dou uma segunda sugestão também que seria muito legal. Além dessa peça impressa de retratação, a minha sugestão, e vocês vão gostar, é fazer um lote especial dessa cerveja, trocando uma identidade típica que ela tem por uma outra identidade, mostrando que ela errou e que ela quer de volta o amor da pecuária brasileira, dos amantes da carne, né? Mais uma vez, se você optou por não consumir um produto, é uma opção sua, faça isso, mas não precisa ficar trabalhando contra esse produto, porque ali tem pessoas por trás, né? Vamos sempre lembrar disso daí. Então, a minha sugestão é fazer um lote especial com essa mudança que vocês estão vendo aqui. Eu vou guardar, vai virar instrumento de coleção, objeto de coleção. Então fica aqui a minha recomendação na linha do Paz e Amor. Peço perdão aí, um vídeo um pouco mais longo, mas é que nós estamos muito cansados de agressão, né? Nós temos que pensar um pouco mais ao soltar aí as comunicações de respeito. Tem gente por trás daquilo, tem pessoas trabalhando, né? Então eu procurei aqui mostrando um caso no setor público e um caso no setor privado, dizer que todos nós erramos, mas basta uma etapa adicional. Quando eu for lançar a comunicação, vamos ver, eu estou por dentro da ciência daquilo, os conceitos básicos eu estudei. Segundo, eu estou agredindo algumas pessoas que estão envolvidas nisso. Se eu tiver, dá para tirar essa agressão? Fica a minha contribuição aí, porque hoje a reação é muito forte e o poder está nas redes com as pessoas para reagirem. Elas acabam fazendo um estrago muito grande quando agredidas. Então vamos ver se a gente vai para um ambiente de mais paz, de mais amor, mais tranquilidade, sempre enaltecendo o esforço daqueles que estão ajudando a gerar renda, né? Gostaria em breve de colocar a embalagem dessa cerveja com a sugestão que eu dei aqui na minha estante para sempre como um instrumento de coleção. Valeu, pessoal, um abraço e espero que vocês continuem, mesmo com esse vídeo longo. Quem dormiu, acorda agora um pouco, está acabando, participando aí do canal, para que a gente possa melhorar a educação, transformar a sociedade, como disse aí o nosso Nelson Mandela, né? Valeu, gente, obrigado.